Shalom, queridos, aqui é Mochico, seu guia Israel, e trouxe vocês para o Museu do Holocausto, onde trataremos de vários aspectos relevantes em relação a esse lugar. Sejam bem-vindos ao Museu do Holocausto. Em hebraico é Yad Vashem. Yad Vashem. Yad, a palavra Yad pode significar mão, especialmente mão direita. Tá? Quando se fala Yad em termos bíblicos, geralmente é mão direita. Também é memória. Memória. Tá? Então, no caso, o significado é memória e nome. Vashem é e nome, memória e nome. Tá? E esse nome dado ao museu está baseado na Bíblia. Tá? E eu quero ler aqui para vocês Isaías 56, verso 5. Tá? Mas eu prefiro, na verdade, ler a partir do verso 3, para dar o contexto. Porque se você lê o verso bíblico e olha para o Museu do Holocausto, o que tem a ver? O que tem a ver o Museu do Holocausto com esse verso bíblico aqui? Então eu tenho que dar o contexto para vocês poderem entender a questão, tá? E diz o seguinte, a partir do verso 3, Isaías 56, a partir do verso 3. E não fale o estrangeiro que se houver unido ao Senhor, dizendo, certamente o Senhor me separará do seu povo, nem tampouco diga o eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Então, eunuco geralmente é um homem castrado, tá? Pois assim diz o Senhor, a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem as coisas que me agradam e abraçam o meu pacto. Aí entra o verso 5. Dar-lhes-ei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome. Então, um memorial e um nome. Melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Tá certo? Então, memorial é um nome. Ele está falando sobre os estrangeiros e sobre os eunucos. Pois bem, então o que está dizendo nesse versículo? Que essas duas categorias, estrangeiros e eunucos, se sentiam como rejeitados. Não, eu não tenho lugar, não tenho memória, não tenho conexão com o povo de Deus. E Deus está vindo aqui falando negativo. Vocês, na verdade, vocês guardam os meus sábados, vocês vão estar num local até mesmo melhor do que os meus filhos e filhas, tá? E por que se aplica aqui? Por conta desses 6 milhões que morreram no Holocausto, tá? Para que ninguém pense, ninguém imagine que essas pessoas foram esquecidas, tá? Ao contrário, né, foi estabelecido esse local, esse museu, especialmente para dar memória, manter essas vidas sempre em nossas mentes, né, como aquelas que foram brutalmente assassinadas simplesmente pelo fato de serem judeus. Tá? Então, por isso que foi estabelecido esse museu, certo? E nós podemos considerar que existem 2 principais motivos para o estabelecimento do Museu do Holocausto. Tá? O Museu do Holocausto ele foi estabelecido em 1953 por uma lei do Museu do Holocausto, okay? Com o objetivo de preservar a memória dos que morreram. Tá? Então, o objetivo seria, primeiramente, didático, ou seja, nós, aprendendo o que aconteceu, não permitirmos que isso aconteça novamente. Porque nós sabemos que se nós não aprendermos com o nosso passado, fatalmente as gerações futuras vão cair no mesmo erro, ok? E eu, sinceramente, considero o Museu do Holocausto como local para um estudo de caso. Um estudo de caso, tá? Eu não quero comparar o que aconteceu com os judeus na Segunda Guerra Mundial com outros genocídios
que aconteceram antes e que estão acontecendo hoje também, tá? Porque não tem precedentes, é algo assim que escapa totalmente à lógica em termos de proporções, tá? A maneira como foi engendrado isso, como foi trabalhado, como foi programado, foi um assassinato, um genocídio premeditado em todas as suas instâncias, onde você não encontra precedentes na história humana. Mas nós podemos sim aprender aqui o padrão aonde esse fenômeno se desenvolveu, tá? E esse padrão eu posso dizer a vocês da seguinte maneira: quando uma pessoa, ou um grupo, ou uma parte de alguma sociedade, ou um país, ou uma empresa, uma fundação, uma organização, seja qual for, ela de repente se julga, ou seus membros se julgam superiores a outros seres humanos, ou julga outros seres humanos inferiores a eles, ao ponto de se achar no direito de exterminá-los. Opa! Então, inicia-se esse padrão, ok? Inicia-se esse padrão, tá? E aí, como a coisa vai se desenvolver, vai depender de quem? Vai depender daqueles que estão fora. Nós precisamos aprender isso, de modo que quando nós detectarmos isso acontecendo no nosso meio, no nosso país, entende? Ao nosso redor, nós imediatamente que acendamos a luz vermelha. Opa! Isso de jeito nenhum pode acontecer de novo. E não só com os judeus, porque nós vemos genocídios acontecendo continuamente, entende? Tá certo que aconteceu com os judeus nas mãos do nazismo, é algo de proporções assim terríveis, tá? Mas esse mesmo padrão acontece em escala menor em muitos outros lugares. Por exemplo, eu quero colocar o que aconteceu nos países onde se estabeleceu o socialismo radical, tá? Nesses países se exterminou todos aqueles que não abraçavam a mesma ideologia, tá? O nazismo também era uma ideologia, tá? Uma ideologia racial, social, política, uma mistura, tá? E, por exemplo, na África, nós temos também o confronto entre tribos e nações ali, umas exterminando as outras, certo? Também no México, por exemplo, acontece de haver pogroms, hoje em dia, pogroms de cristãos contra cristãos ali, tá? Então Turquia e Armênia. Turquia e Armênia também, isso durante a Primeira Guerra Mundial. Então nós sabemos, né, que a Turquia exterminou por volta de 1 milhão de armênios durante a Primeira Guerra Mundial, tá? Então eles aproveitaram a situação para fazer isso, né? Então, à medida que nós vamos avançando na visita no museu, então é bom nós aprendermos esse padrão, tá? Que isso se repete, eu vou mostrar para vocês, tá? E saiamos daqui com informação, tá? E o meu objetivo como guia é proporcionar a vocês informação e não somente má impressão, tá? Porque ou emoção diante das imagens, das fotos, dos filmes, tá? Porque a população brasileira que nós tanto amamos, né? A porcentagem daqueles que falam inglês é pequena e fala hebraico muito menor, entende? Então tem muitos que vêm aqui e não tendo a devida condução, não sendo guiados, né, explicando aquilo que acontece ali, que é apresentado, acabam saindo com má impressão, mas com pouquíssima informação. Tá? E o meu objetivo é o contrário, que vocês recebam informação e saiam daqui, né, preparados para enfrentar a partir daqui esse mundo que está cheio
desse fenômeno, né? Ainda mais que hoje em dia nós vemos a polarização de vários setores dentro da sociedade, do mundo todo, né? E a perseguição de pessoas simplesmente porque abraçam uma ideologia, tá? Ou abraçam outra ideologia, né? Até mesmo questão política, questão de opção sexual e tudo mais, né? Isso daí nós devemos estar sempre atentos, por quê? Porque quando acontece então isso, né, é o começo. E por que isso tem valor? Por que nós devemos estar atentos a isso? Porque o homem não é um ser comum. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, certo? A grande importância no ser humano é que, se eu intentar alguma coisa contra você, ou sentir ou achar que eu sou superior a você e achar que você não merece existir por conta disso, né? Eu estou intentando contra quem? Contra Deus, certo? Então, para aqueles que têm os seus princípios baseados na palavra de Deus, na Bíblia, tá? Aqueles que são cristãos verdadeiros, né? Jamais em tempo algum deverão abraçar ou se envolver com posicionamentos radicais dessa maneira, ok? Ao contrário, sempre considerando que seja branco, seja preto, seja amarelo, seja azul, seja roxo, ou seja baixo, alto, gordo, magro, seja qual for a opção, hoje hoje é o assunto, né, de importância, hoje a opção de gênero, opção sexual, sei lá, entende? Retirando tudo isso, todos nós somos o quê? Somos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, entende? Então, ok, diferenças sempre haverão, mas a manifestação dessas diferenças tem um limite, tá? O limite do respeito, o limite da consideração, ok? Da preservação da memória do ser humano, a preservação daquela pessoa, independente de quem seja, né? Porque quem, no final das contas, vai dar o julgamento final não sou eu, não é ninguém, mas é quem? É Deus, certo? Então, nas mãos de Deus está a vida, e ninguém, jamais, em tempo algum, deve considerar retirar a vida ou assassinar alguém por sua própria decisão, certo? E a Bíblia mesmo fala, né? Na verdade, lá no um dos mandamentos, não está não matarás, está não assassinarás. E matar e assassinar tem uma diferença brutal, entende? Então, existe por conta dessa falta de entendimento, existe muitos posicionamentos equivocados por conta disso, tá? Se alguém invade a minha casa e põe em perigo a minha família, entende? Eu tenho a obrigação de defender minha família, tá? Ou seja, eu não estarei conivente com a intenção do outro em me assassinar e assassinar a minha família. Então eu não posso estar conivente com isso, certo? Outra coisa é não matarás, que aí eu fico proibido de qualquer coisa, isso não está certo, não é o que a Bíblia fala. Mas foi justamente aquilo que os nazistas fizeram. Eles assassinaram de uma forma premeditada, meticulosa, articulada, programada, entende? Assassinaram 6 milhões de judeus e o objetivo deles era assassinar todos, né? 11 milhões de judeus que haviam na Europa na época. Agora, existe um segundo objetivo para o Museu do Holocausto. E na fundação do Museu do Holocausto, não estava claro esse objetivo, mas esse objetivo acabou se desenvolvendo, tá? E o que acontece? Logo no início da fundação, se estabeleceu um reconhecimento. Um reconhecimento. Ou seja, seriam reconhecidos, seriam homenageados todos aqueles que se enquadrassem dentro de 4 condições. Quais seriam as condições? Primeiro,
um não-judeu, segundo, salvando pelo menos um judeu, ok? Terceira condição, sob perigo de sua própria vida, e quarto, sem nenhuma compensação, qual que seja, financeira, seja qual fosse. Pois bem, foi lançado logo na idealização do Museu do Holocausto, então começou a fazer uma pesquisa, um anúncio, daqueles que soubesse de alguém que se enquadrasse nessas condições, então que fosse reportado, trazido realmente as provas a respeito disso, e essa pessoa iria ser homenageada aqui no museu. Tá? A princípio se pensou que iria ser poucos, né? E se imaginou plantar uma árvore em lembrança dessa pessoa. Então, se vocês virem todas as árvores que estão aqui na área do Museu do Holocausto, elas têm uma placa, são dedicadas a uma pessoa ou uma família, tá? E essa avenida se chama Avenida dos Justos Dentre as Nações. Então, essa pessoa foi dado um título, Justo Dentre as Nações. Justo Dentre as Nações, tá? Pois bem, o Museu do Holocausto, então, iniciou sua lida, digamos assim, né? Sua existência, 1953 em diante, e aí começaram a chegar relatos, e testemunhos, e documentos, e, entende? Meus queridos, foi tanta gente que ocupou toda a área do Museu do Holocausto, não tinha mais espaço para isso, não tinha mais espaço para árvores, certo? A ponto de que, então, separaram uma área um pouco mais adiante, mais lá embaixo, onde foram colocadas, a partir de então, placas de reconhecimento, o nome da pessoa, país de origem, né? E ali, naquele local, ela tem o seu nome perpetuado. Tá? Então, no final das contas, hoje, o Museu do Holocausto também tem a função de reconhecimento desses justos entre as nações. Na verdade, o que você vê mais aqui, além do museu, saiu do museu, você vê árvore para tudo quanto é lado, entende? Com as plaquinhas, justamente, né? Para os reconhecer, né? Então, o que a gente mais vê aqui são as árvores. Tá? Uma muito comum aqui é a alfarrobeira. Então, você tem as alfarrobas aqui. Se você nunca viu uma alfarroba, então, pode ver essas vagens que estão penduradas na árvore. Isso é uma alfarroba, a planta é alfarrobeira. Nós temos ali na parábola do filho pródigo, né? Filho pródigo quis comer as alfarrobas que eram dadas para os porcos, tá? Não quer dizer que seja comida de porco. A alfarroba não é comida de porco. Era dado para os porcos, tá? Mas acho que no supermercado lá no Brasil você encontra chocolate feito de alfarroba, tem um substituto de chocolate, tem propriedades alimentícias muito, muito boas, tá? Mas eu sei só um detalhe, tá? Esse aí tá bem seco, né? Ele deve ser do ano passado ou ano retrasado, tá? E ela nasce verde, aí quando chega uma determinada época, né, do crescimento da alfarroba, ela tá ali, ó, isso, verde, aí ela se escurece, fica quase isso, tá ali, essa tá aqui, ó, Shimon, ali, ó, ali, essa é desse ano, essa tá fresca. Tá? Essa está fresca. Aí pisa aí no melhor não. Depois de 60 não se faz mais isso. Então, o outro objetivo do museu é homenagear esses justos dentre as nações. Eu quero falar para vocês aqui, ó, Justos dentre as Nações, em 2021, ou seja, há pouco tempo atrás, nós já tínhamos aqui 27.921 pessoas homenageadas. 27.921 pessoas. Qual o país que nós temos o maior número? É a Polônia. Polônia, com 7.232 pessoas. Tá?
Logo depois vem a Holanda, com 5.982 pessoas. Tá? E aqui agora eu quero enfatizar os nossos queridos dos países de língua portuguesa. Portugal, quantos justos dentre as nações tem? Tem 3. E aí eu faço questão de falar o nome deles. O primeirão é o nosso querido Aristides de Souza Mendes. Aristides Souza Mendes, né? Esse foi um herói. Ele foi... Eu vou explicar lá dentro para vocês, mas no final das contas, hoje, ele é o maior herói português do século XX. Ele foi elevado, né, à honra de maior herói português do século XX, Aristides Souza Mendes. Depois nós temos o Carlos Sampaio Garrido e também o Joaquim Carreira, isso de Portugal. Então Aristides Souza Mendes, Carlos Sampaio Garrido e Joaquim Carreira. E do Brasil nós temos 2 diplomatas brasileiros que disseram, no final das contas, não à política do Getúlio Vargas de não aceitar judeus vindos da Europa para o Brasil. Eles simplesmente ignoraram isso e continuaram dando vistos para os judeus que pediam vistos, tá? Então, primeira, Aracide Carvalho Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, então a esposa do escritor famoso Guimarães Rosa, tá? E porque ele era diplomata, eles 2 serviam inclusive no mesmo consulado, tá? E segundo, Luiz Martins Dantas de Souza, outro diplomata que também simplesmente se negou a atender às orientações do Itamaraty na época, tá? E fornecia vistos para os judeus, tá? Para que pudessem fugir daquela nuvem escura que já tinha se instalado sobre a Europa e, na verdade, sobre o mundo todo. Queridos, o mundo todo, infelizmente, abraçou essa ideologia terrível, maligna. Entende? Não há nenhum país, realmente, que direta, na maioria das vezes, ou indireta, não tenha se envolvido apoiando essa ideologia. Tá? Eu quero até dar um exemplo, né? Quando o Partido Nazista já tinha se instalado como no governo alemão, alguns navios de refugiados saíram da Alemanha, atravessaram o Atlântico, percorreram toda a costa leste dos Estados Unidos, todas as cidades da costa leste, buscando asilo. E ninguém concedeu, nenhuma dessas cidades concedeu, retornaram para a Europa e lá foram morrer nas câmaras de gás. Um deles afundou no caminho de volta. Afundou no caminho de volta, né? Então, não sei o que é pior. Pode ficar Sim, na sombra? sim, vamos lá. Vocês podem ficar na sombra, eu vou ficar aqui. Ele tem um chapéu. Isso. Uau, diferença Sim. enorme. Então, agora eu quero fazer uma extensão. Eu, Mochico, quero fazer uma extensão a respeito dessa homenagem. Tá? Então vamos considerar. Quem foram estes justos dentre as nações? Que fé, na maioria deles, que não só haviam, né, esse tipo de fé, mas outras, mas na maioria esmagadora. De que fé eram eles? Cristãos. Ou seja, pessoas comuns, imbuídas profundamente desse sentimento de valorização, de amor ao ser humano, ok? Eles simplesmente disseram não a essa ideologia e salvaram outros seres humanos, certo? Pois bem, a motivação deles foi os valores cristãos. Valores cristãos. Esses valores permanecem até hoje? Permanecem? Sim, certo. Vocês comungam desses valores? Sim. Sim. Pois bem, então eu quero dizer o seguinte. O Museu do Holocausto não visa só relembrar o passado. O objetivo de relembrarmos o passado não é simplesmente de ficarmos lá tocando violino. Né? Coitado de mim. Não é isso. Né?
O objetivo é aprendermos com o passado para não cometermos os mesmos erros no futuro, certo? Então, se você, tendo esse mesmo sentimento e esses mesmos valores, esse mesmo fundamento de valores na sua vida, se você, numa situação semelhante no futuro, se você estiver diante de uma atrocidade, diante do perigo de alguém estar sendo ameaçado, se você proteger essa vida a despeito do sistema, então eu posso considerar já de antemão você um justo dentre as nações. Entende? Porque isso é só para os judeus? Não é para os judeus, não é só para os judeus. É todas as minorias perseguidas indevidamente. A perseguição, a princípio, já é indevido, né? Perseguição já é indevido, né? Então, todas as minorias perseguidas, tá? Então, eu posso considerar que você, interiormente, por conta dos seus valores, dos seus princípios, você já é um justo dentre as nações. Falta agora você se manifestar. Se manifestar ao retornar para o Brasil, ao retornar para a sua terra. Ok? Lutando para que realmente justiça, e a verdadeira justiça vem da onde? A justiça vem de Deus, né? Ele é o justo juiz. Então, justiça realmente será feita nessa terra, certo? Então, sendo você assim, posso considerar você também um justo dentre as nações, tá ok? Nós não temos só os cristãos, nós temos também islâmicos, também ateus, tá? Que também tomaram dessa mesma postura, tá? E hoje são homenageados aqui. E só foram os judeus que foram perseguidos pelo nazismo? Não, foram os negros também, foram os homossexuais, foram os testemunhos de Jeová, foram os ciganos, foram uma categoria de pessoas assim que eles consideravam espórias ou com valor menor do que os animais, e aí que não tinham direito de viver. Pessoas com deficiências físicas. Também os próprios alemães, Sim. Os próprios arianos. Sim. Né, Quem tivesse alguma deficiência... Sim, foi eliminado logo no início. Foi logo no início, entende? E às vezes até deficiência que nem era assim cardinal, que nem Sim. Lábios neporinos. Ah, sim, aquela fenda aqui. Isso, eles eram, eu li um livro, né, que esses não eram eliminados, eles eram castrados, para não gerarem mais crianças com esse problema. Uhum. Não, isso é impressionante, né? Sim. Então é isso, queridos. Então agora nós vamos entrar ao museu. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? A gente vai voltar aqui, Moshe? Sim, vamos passar por aqui. Isso, vamos passar. O que era aquela pedra que você parou no começo, Moshe? Tem alguma coisa ali ou era só um ponto de... Só um ponto, que tinha uma sombra ali. Que tem ali do outro lado é a árvore do Oskar Schindler. Eu quero mostrar a vocês, então, a árvore que foi plantada em honra a Oskar Schindler e sua esposa. Podem vir aqui, ó. Oskar e Emily Schindler. Então, ele foi colocado em destaque no filme A Lista de Schindler, né? Então, mas temos vários outros aqui de igual importância ou que vários salvaram até muito mais judeus, né, do que ele, mas ele foi um ícone e com justiça, né? Que ele queimou todos os seus bens, toda a sua fortuna, tudo, né, pelo desejo de salvar todos aqueles 1.200 que trabalhavam com ele, né? Moshe, Eles colocam pedra, né? Sim. Tem umas pedrinhas no pé da árvore. Sim, tem várias pedras, várias. Porque esse é o símbolo judaico em relação aos mortos, né? Você colocar uma pedra no túmulo, tá? Vamos lá para o museu então agora. Queridos, pelo fato de que não é permitido se tirar fotos ou fazer vídeo dentro das premissas do Museu do Holocausto,
então não pudemos registrar o conteúdo que ali foi ministrado, foi ensinado. Mas eu, de todo coração, aconselho a você, na sua vinda a Israel, na sua visita a Jerusalém, invista tempo para uma visita, de preferência, uma visita guiada ao museu, porque ali, uma forma didática, uma forma bastante abrangente e aprofundada, é apresentado tudo aquilo que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, mais ênfase na atuação dos nazistas e o sofrimento do povo judeu que foi brutalmente assassinado durante esse período. Então, é necessário que você conheça aquilo que ocorreu nesse período, de modo que não mais permitamos que situações ou eventos semelhantes ocorram em nosso tempo e no futuro. Então, convido você, quando estiver em Jerusalém, entre em contato conosco para que possamos conduzir a sua visita no Museu do Holocausto, de modo que você tenha total aproveitamento e saia de lá com um bom e aprofundado conteúdo sobre o assunto. Pois bem, queridos, chegamos ao final do museu. Passamos por essa estrutura de concreto, aonde a princípio se imaginava que era curto, né? Mas nós fomos fazendo aquelas voltas dentro do prédio e no final das contas foi muito mais extenso do que aquilo que nós imaginávamos, né? E é justamente isso, foi uma representação daquilo que os judeus também sentiam na época. Eles pensavam, não, isso aí não vai durar muito tempo, a Alemanha vai desistir disso, os aliados vão vencer rapidamente, né? Mas não foi isso que aconteceu. Nesse período durou anos e anos e anos de sofrimento, tá? Mas finalmente chegamos ao final, saímos desse prédio triangular aqui, parece que essas paredes vão cair em cima da gente, né? Então essa era a impressão, que o mundo estava caindo sobre a população judaica da Europa, tá? Mas finalmente saímos, e o que vocês estão vendo? Vocês estão vendo essa floresta lindíssima, né? Os montes da Judéia, que antes da fundação do Estado de Israel eram desertos aqui, entende? Tinha arbustos pequenos apenas, tá? Mas hoje você tem milhões e milhões de árvores plantadas aqui, né? Não é nem reflorestamento, é florestamento feito pela Keren Kayemet LeIsrael, que é o Fundo Nacional Judaico, tá? E fora isso, a floresta, nós temos a cidade de Jerusalém, nós temos aqui, nós temos a rodovia número 1 ligando Jerusalém a Tel Aviv, a cidade de Mevaseret Zion, cidade de Kastel, tá? E Mevaseret Yerushalayim. Nós temos o bairro de Jerusalém, né, chamado Ein Kerem, embaixo, que na verdade é o local onde nasceu João Batista, certo? E cresceu, e o sol. E o sol, né? Finalmente, o calor, né? A luz veio novamente, né? E é justamente isso que Israel tem procurado dentro de todos esses anos, né, a partir da sua fundação, de ser sal e luz para todas as nações, né? Esse é o propósito, inclusive de Deus mesmo, que o povo de Israel seja sal e luz para as nações, né? Então, desde o seu início, tudo aquilo que Israel tem conseguido atingir em termos de desenvolvimento, em termos de avanços tecnológicos, sempre temos procurado transmitir, compartilhar aquilo que nós fazemos, né? Outra coisa notável também que eu posso citar é, por exemplo, em todos os momentos de desastres naturais, terremotos e coisas assim, né? Prontamente Israel manda, na maioria das vezes é o primeiro a chegar nas áreas de desastre, né? Já monta o seu hospital de campanha e já começa a atender os necessitados ali, né? O último foi da Síria e da Turquia. Turquia, exatamente. E no final das contas, acho que foi
o Turquia aceitou, né? Mandou para lá. Eles ficaram com o avião algumas horas, porque eles não queriam deixar eles aterrissarem, mas depois eles aterrissaram e foi um sucesso. Foi um sucesso, né, Oz? Isso. E tem muitos outros exemplos, né, a respeito graças a Deus, do sucesso que Deus tem nos concedido nesses 75 curtos anos de nação, né? E daqui vamos adiante, apesar de todas as controvérsias, apesar de todas as lutas daqueles que desejam, na verdade, nos exterminar, mas Deus tem um propósito para a nação de Israel, né? E essa nação aqui sobrevive diariamente apenas por milagre, assim como o David Ben-Gurion falava, né? Se você em Israel quiser ser realista, você precisa acreditar em milagres, porque sem milagres esse país não sobrevive mais um dia, né? Então isso. Então é esperança. Esperança é, na verdade, o final desse museu, né? Que é também o nosso hino, né? A Tikva, a esperança. Queridos, muito obrigado porque você participou conosco desse momento com esse grupo. Pude compartilhar com você a importância do Museu do Holocausto. É um assunto difícil, é um assunto pesado, mas isso faz parte não só da história do povo judeu, não só da história do povo de Israel, mas faz parte da história de toda a humanidade. E precisamos ter consciência sobre tudo aquilo que aconteceu, como já disse, de modo que não permitamos que isso aconteça novamente. Muito obrigado. Como já disse, sou o Mochico, seu guia em Israel, e estamos aqui para recebê-lo e para levar você até o verdadeiro Israel. Shalom.